O E-Documentário de hoje apresenta Mário Vendramel, 35 anos no ar, uma produção da jornalista Tatiana Escosteg. Ela retrata a trajetória de um dos maiores fenômenos da comunicação do rádio e da televisão do Paraná. Mário Vendramel foi um dos expoentes de uma época de ouro para a produção local e da qual tive a honra e a felicidade de conhecer. Um belo momento onde os programas feitos no Paraná competiam lado a lado com as produções das grandes redes nacionais. O registro que você vai acompanhar conta um pouco dessa saga de pioneiros, tendo como protagonista aquele que por mais de 3 décadas manteve-se no ar, sempre próximo ao povo. Veja agora um resgate da memória audiovisual paranaense. Com vocês, Mário Vendramel, 35 anos no ar. Nos anos 50, era o rádio a grande estrela da sala de visitas. Cantor extraordinário, seresteiro romântico que a todos empolga com suas interpretações notáveis. Dedicado funcionário, colega exemplar e amigo certo de todas as horas, apresentamos... Era a doença da garotada, era escutar o rádio, porque os programas eram muito bons. E o rádio era o maior divertimento do povão, né? Quem tinha, a gente inclusive na nossa casa tinha um rádio, e meu pai comprou um rádio, era difícil uma casa que tinha um rádio e a vizinhada toda vinha em casa para assistir o rádio. E o pessoal gostava muito do programa Caipira. A família toda se reunia, depois da janta, depois do café das 3 horas, para ver novela, para escutar, né? A gente fala ver, mas é escutar a novela, a radionovela. Então não tinha, assim, patrocinadores assim choviam. Tinha patrocinadores que entravam na fila, para quando terminar essa novela, eu quero ser patrocinador disso. O rádio foi responsável também por revelar um dos maiores comunicadores da história do Paraná. Mário Vendramel era parceiro de Simval Martins nas radionovelas. E a B2 montou um cast bastante forte de aproximadamente 60 radioatores e radioatrizes. E nessa leva estavam eu, Mário Vendramel, o Ivo Ferro, a Lourdes Maria, excelente, a Elaine Graça, é uma das vozes mais deliciosas que eu conheci até hoje, é a Elaine Graça, a Maria Cristina, a Maria Aparecida, o Delair Rodrigues, quer dizer, o Félix Miranda. Os fortes eram eu e o Mário Vendramel, o Ivo como diretor, etc., porque nós éramos os galãs das novelas. Naquela época que se tinha fã a granel, as meninas não deixavam a gente em paz. Era telefone de... Acabava a novela, tinha que correr para o telefone. Atender as fãs? Atender. E elas pediam para interpretar aquele trecho da novela e tal. E assim por diante. Era impressionante a audiência que tinha as novelas. Mas a ligação de Mário com o rádio e com a comunicação começou bem antes. Aos 11 anos, em Apucarana, interior do Paraná, ele já dava sinais da profissão que seguiria. O Mário subia na árvore que dava para enxergar bem o campo de futebol, que era do outro lado do muro, né? E lá ele subia nessa árvore e ficava irradiando. E hoje eu fico pensando, como é que ele fazia isso se ele não tinha, nós não tínhamos rádio ainda naquele tempo. E ele ficava falando, seu fulano era geralmente os que jogavam futebol eram pessoas conhecidas ali. O senhor chutou para o senhor fulano caiu. Ficava falando assim, não era uma irradiação como hoje. Mas o que ele via, ele ia comentando, entende? Lá em cima de uma paineira, que era no nosso quintal, só para ele. Não tinha nada de gravar, era só ele ver o pessoal jogando futebol lá, ele subia na árvore e ficava narrando para ele mesmo. O Mário, adolescente, continuava narrando os jogos do campo ao lado de casa. E ele subia no telhado e não gravava para ninguém, ele gravava para si, para depois ver o trabalho dele, por gostar de fazer aquilo. Recebi umas broncas danadas por parte do meu pai, porque quebrava um monte de telha. E lá de cima da nossa casa ele enxergava o campo inteiro, que era do outro lado da rua. Aí eu tinha um gravadorzinho daqueles de fio, não sei se você chegou a conhecer gravador de... Antes da fita magnética? Antes da fita tinha fio, era fio assim, fio de aço.
e gravava muito bem. E eu subi no telhado da minha casa, que era vizinha do campo de futebol, e lá de cima ficava transmitindo o jogo todo, gravava e depois a turma ia ouvir, a turma gostava. Alguns anos mais tarde, Mário conseguiu um emprego como operador de áudio na Rádio Difusora de Apucarana. No dia que o locutor faltou, ele foi promovido. Ele narrando o jogo do Coxa e num escanteio, ele soltou direto. Escanteio para nós. Foi aí uma... Isso eu ouvi, não posso afirmar, eu não presenciei, não posso afirmar. Pelo pessoal da época de rádio, com certeza deve ter saído. Não tenha dúvida. Ele, não me recordo o ano, mas foi eleito o melhor locutor esportivo do Paraná. Eu até brincava com ele, claro, foi o único, mas na realidade não foi, realmente foi por méritos. E acho que tudo na época que se podia fazer no rádio ele fez. Porque ele foi locutor esportivo, ele foi repórter de campo, ele foi ator de radioteatro, de radionovela, foi narrador de radionovela e também foi animador de auditório, que os programas de auditório do rádio é como os programas de auditório da televisão hoje, que faziam muito sucesso na época, porque não tinha a televisão. A B2 tinha tudo que você possa imaginar em matéria de programa. Tinha o programa Sérgio Fraga, domingo de noite, no qual eu fazia o padre do casamento atrás da porta. Esse casamento atrás da porta era uma brincadeira de auditório. Chamava uma moça do auditório, ela subia, ficava de costas, e de costas ela ia escolher um noivo que seria apontado por um dos elementos da produção do programa no auditório. Ela escolhia, vinha para o palco, ali fazia aquela festa toda de casamento, beijo num beijo, dança, dança, aí começavam a dançar, aí se abraçar e se corresponder e se casasse verdadeiramente. Um patrocinador de Curitiba dava uma máquina de costura. Mário ficou na rádio por mais de 10 anos. Os programas de auditório se tornaram sua especialidade. Bem, meus amigos, agora nós vamos chamar o Mário Vendramel, que irá comandar as atrações de fora para vocês. Então, aplausos para Mário Vendramel! E era apresentador de auditório de excelente qualidade. Com um detalhe, eu também era apresentador de programa de auditório. Eu entrava no palco, eu levava 10, 15 minutos, até mais, tentando estabelecer aquela união que a gente quer ter com os espectadores. Formando aquela ponte entre o apresentador e o espectador. O Mário entrava, mas ele ganhava o público de imediato. Tinha carisma. Era para isso, nasceu para isso. Mário fazia junto com o Biratã o programa Carrossel de Emoções. Dividimos todo o programa em quadros que eram apresentados com rapidez, um em cima do outro e separados por acordes feitos pela orquestra. O que a televisão faz hoje, a gente fazia naquele tempo. Então aquilo era era uma beleza, que quando chegava no fim do programa, a gente ouvia aquilo que todo apresentador gosta de ouvir, que quando se diz encerrando este programa, você ouve aquilo, sabe, aquela expressão de estar querendo mais. Isso era a alegria da gente. Então ele era muito bom parceiro para tudo. O Mário Vendramel, bem-humorado, que as pessoas se acostumaram a ouvir no rádio, não era diferente entre os amigos. Alguém do auditório perguntou, Mário, se você fosse presidente da República, o que você faria? Qual era a primeira coisa que você faria? O Mário entrou, se eu fosse presidente da República, a primeira coisa que eu faria era pôr na rua esse bando de vagabundo de militares que nós temos aí, que não fazem nada, mas, meu Deus do céu, disse um monte de coisa que não devia dizer. Os colegas reuniram, dar uma aprontada com o Mário. Aí nós tínhamos um colega que trabalhava numa delegacia de polícia. Ele trouxe de lá um papel com o timbre da delegacia e tudo, e o Paulo de Velar redigiu ali uma intimação para o Mário comparecer a tal hora do dia tal na delegacia para prestar esclarecimentos sobre as ofensas e isso e aquilo e coisa e tal.
E aí cada um que o Mário ia contar que tinha recebido aquilo e falar, carregava um pouco mais. Pomba, estiveram aí, inclusive, à tua procura, vieram os militares aí, e isso e aquilo e tal. E o Mário foi ficando nervoso. Aí judiamos bastante dele. Depois de passar o dia inteiro assim, e antes que ele resolvesse ir na polícia, aí nós confessamos que era tudo brincadeira, que era tudo armação. Aí, meu Deus do céu, aí ouvimos uma sessão de xingamento, que ele era especialista, sabe? Mas acabou conosco, xingou todo mundo, mas a amizade ficou do mesmo jeito, maior ainda, porque a gente se queria bem, né? Mais tarde, Mário lança o programa que o deixaria mais famoso. O Expresso das Quintas também tinha plateia e orquestra. Eu fazia o programa de calor, fazia show, fazia programa musical, e contava história, a gente falava sobre música, sobre a cultura da música. Nós chegamos a interromper o trânsito na Barão do Rio Branco, com os Demônios da Garoa cantando o Trem das 11. E eu tive que levá-los até a sacada do prédio para cantar para o povão lá fora, que ficou aí, que não pôde entrar no auditório. Então o lançamento desse Trem das 11, essa música dos Demônios da Garoa, foi feita no programa Expresso das Quintas, o meu programa. A trajetória de Mário no rádio terminou em 1965, quando ele decidiu se dedicar à agência de publicidade Mário Vendramel. Mas ele não ficou muito tempo fora do ar. 4 anos depois, Mário foi convidado para apresentar um programa de TV. Itamar conta que o pai, no início, não queria aceitar o convite. Então ele tinha aquela essência do rádio, que o rádio o que é? É descrever. Você teria que apresentar o artista e descrever o que está apresentando para o ouvinte entender, visualizar. Né? A televisão já seria uma coisa mais imediata. Eu acho que uma das coisas que deixou ele meio reticente na época seria isso, o modo de conduzir, o modo de fazer. Outro da aparência, porque o pai realmente não tinha aparência do galã, do Tony Curtis, né? Para a televisão. Ele tinha a simpatia, o carisma, mas essa aparência ele não tinha. Então, a imagem que tinham dele era a imagem do rádio que a pessoa imagina pela voz, aquela coisa toda. Então, foi uma das coisas que relutou um pouquinho. Eu tinha muito receio, muito medo de fazer uma imagem ruim. Tinha até complexos sobre isso, sabe? Até que me pegaram na marra e me levaram, senão não ia. Mário estreou na televisão no final de 1969 e fez tanto sucesso que só iria sair do ar 20 anos depois. E eu fui com ele para a TV Paranaense Canal 12, na Emiliano Perneta. Era num local de estacionamento que virou um estúdio de televisão. E na época era o Najib Shed, ainda o proprietário, e lá nós fizemos o primeiro programa a cores da TV Paranaense. E o programa até tinha uma particularidade no início, Maxi Show. Naquela época saiu uma moda assim, da maxi saia, midi saia e mini saia. Então começava o programa assim, eu lembro bem, uma menina de mini saia dizendo é mini, aí entrava outra menina dizendo é midi, aí entrava, não, é maxi, uma menina de maxi saia. Aí entrava o Bira, é Maxi Show, o Mário Vendramel, e tal, iniciava o programa. Quer dizer, talvez hoje não caiba, mas na época foi um lance, assim, uma jogada muito interessante, né? O programa no Canal 12 foi o primeiro do Paraná a reunir várias atrações. Além de artistas nacionais, abria espaço para os artistas locais, para calouros e promovia uma gincana cultural entre as escolas do estado. Davi ou Júlio César? Júlio César. Certa resposta, lá do Pouca Sombra. Também foi o primeiro a ter um corpo de jurados para avaliar o desempenho das equipes. Foi neste período que Mário Vendramel conheceu o figurinista Ney Souza. Eu fui para o programa com a Caribiranda. E, claro, era a mais bonita de todas. E o seu Anfísio Siqueira, que estava no júri, ele comentou que a fantasia era muito bonita, mas que o sapato não estava adequado porque era muito alto, qualquer coisa parecida. Não teve dúvida que eu abri minha santa boca para gritar por trás das câmeras que ele estava errado. O programa ao vivo, claro, criou na mesma hora um tumulto dentro do programa e a turma da gincana, que era uma boa turma, claro que vieram ao meu favor e foi aquela gritaria dentro do programa, tá bom, acabou. Ficou dito pelo não dito e viemos embora e ganhamos a gincana naquela tarde e tal. Quando foi um domingo seguinte, um sábado seguinte, ou um sábado outro, tinha que levar
um anjo. Voltaram aqui no meu ateliê, a turma da gincana, e ver se eu tinha o anjo. Por acaso eu também tinha um anjo. E o anjo tinha que maquiar de Pierrot. E fiz a lágrima do Pierrot. Aí o seu Anfriso Siqueira novamente elogiou que o anjo era muito bonito, o Pierrot estava muito bonito também, maquiado, mas pena que tinha ficado uma mancha preta embaixo do olho. Ah, mas não teve dúvida, porque novamente eu abri minha boca e fiz um escândalo dentro da televisão, então ele não sabia era de nada, porque se ele não sabia que o Pierrot tinha uma lágrima preta embaixo do olho, ele não devia nem estar sentado ali no jornal. E eu vi que o Mário mandou o Mário Celso me segurar no programa. Eu digo, bom, vou levar uma esfregada agora aqui. Era para me fazer um convite para mim ficar na televisão e ser jurado, porque realmente eu conhecia e sabia das coisas, e era uma pessoa como ele estava precisando justamente para fazer o jurado. Uma pessoa que debatesse e que tivesse coragem e peito de desaforar quem fosse preciso. Em 1971, o programa de Mário Vendramel começa a ser exibido também em Santa Catarina, através de uma parceria com a TV Coligadas. 2 anos mais tarde, o Maxi Show passa para os domingos de manhã. A produção ganha mais espaço nos estúdios do Canal 12 instalados no Castelo do Batel. E nesse programa da editora levamos Tim Maia, Nelson Gonçalves, o Renato Aragão, Didi e Dedé na época, enfim, várias feras, né, da comunicação da televisão. E de fato o Mário trouxe grandes atrações, os grandes nomes cantaram no programa do Mário, vieram ao programa. Todo mundo que vinha cantar em Curitiba ia no programa do Mário. Todo artista que vinha fazer teatro ia no programa do Mário, porque era um programa de referência dentro do estado. Nos anos de Maxi Show e Canal 12, os programas eram todos ao vivo, o que gerava muito improviso e algumas confusões. Dava muita coisa errada, como isso aí é normal, natural que aconteça. Você anunciar, por exemplo, a entrada do Raul Seixas, né, e entrar a Ângela Maria. Então isso acontecia, porque às vezes nós não tínhamos a comunicação, o ponto como tem hoje, não tinha o teleprompter também como tem hoje. Então, por exemplo, teve uma discussão do Ilstrich, que era o técnico do Flamengo, que veio dirigir o Curitiba na época. E ele dirigindo o Curitiba, o Anfriso Siqueira, era o presidente da Boca Maldita de Curitiba, era um torcedor fanático do Atlético. E teve uma discussão, o Anfriso estava no júri e o Ilstrich foi entrevistado pelo Mário Vendramel. Aí os dois começaram a bater boca. Aí discutiram no ar, o Ilstrich foi dar de dedo no Anfriso, não conhecia o Anfriso, que foi um delegado de polícia, era um homem realmente que não levava desaforo para casa, pegou uma guitarra e tacou no Ilstrich, e saiu correndo atrás do Ilstrich, e o Ilstrich, que era tido como valentão, saiu correndo na emissora e o outro dando nele com uma guitarra. E o programa no ar, caiu o cenário, destruíram tudo, foi uma briga assim que destruiu tudo. Daí a emissora saiu do ar e ficou meia hora fora do ar, o Canal 12, pela briga do Ilstrich com o Anfriso Siqueira. Além de Mário e dos jurados, o programa Maxi Show transformou em celebridades um grupo de meninas, as Marietes. Farol da Bahia. Antes de ser integrante do programa, eu fui fã. Fui fã dele, do programa e da série. Ela é minha diva. Mas você assistia em casa? Assistia em casa, eu achava lindo, assim. Eu sonhava estar ali junto com elas. Quando eu crescer, você... eu sei. Eu e a minha irmã também adorava, sabe? Nós ficávamos apaixonadas ali, assim, olhando a Célia, a Nilda e o Paulo dançando. E de repente eu me vi lá no meio, consegui. Então foi a realização de um sonho. Eu participei na época que era ao vivo, né? Então diziam assim, olha, haja o que houver, o programa é ao vivo. Pode acontecer o que for, cair, ou qualquer coisa. Continue sorrindo. Continue sorrindo. O Mário Vendramel olhava pra gente, fazia assim. Em 1977, Mário foi convidado para montar um novo programa no Canal 4, desta vez com o nome dele. Nesta época, as TVs do Paraná ainda tinham poucos recursos. Então essa é uma Bolex 16mm, toda manual, de dar corda, imagine. Se não me engano, essa filmadora foi dos anos 50, 60, mais ou menos.
e ela roda filme de 3 minutos. Então era com isso aqui que a gente fazia na época as reportagens para o programa, enfim, comercial, não podia, tudo manual. Você é o visor óptico, né? Se você erra um ponto de íris para cima ou para baixo, fica claro ou fica escuro. O filme era caríssimo na época e só em São Paulo revelava. Então tinha que mandar o filme para São Paulo, revelar, voltar, montar o filme para exibir no ar. Era trabalhoso, mas emocionante também. Porque o filme ia, você não sabe como é que ficou. Enfim, era bacana fazer televisão naquela época. E ali nós ficávamos aos sábados, da 1 às 6 da tarde, 5 horas de programa ao vivo. Programa ao vivo. Então mas só que a gente saía de lá moído, cansado, mas feliz da vida porque era um sucesso. O programa era da parte da tarde ao vivo. Ali foi o auge de audiência, tanto que ele, num sábado, eu acredito que seja o recorde de audiência numa programação local. Que na Globo tinha o programa do Chacrinha ao vivo no mesmo horário. No norte do Paraná ele deu 37 pontos no Ibope, e aqui em Curitiba e região ele empatou com a Globo. Chacrinha nacional, com a estrutura da Globo em cima, não tinha nem comparação de produção, enfim, de tudo, né? As gravações começaram a ser realizadas também no interior do estado. Toda a equipe se deslocava até a cidade. Você imagina que loucura chegar com uma equipe de externa e você tem que levar o programa daqui de Curitiba e pôr numa cidade lá, por exemplo, como Apucarana, Araponga, como nós fizemos, e assim por diante, né? Então era um desafio terrível. Mas é esse que era o sabor, esse desafio que era gostoso, porque não caía na mesmice. É o mesmo programa toda semana, não era o mesmo programa toda semana. Cada programa tinha a sua história. Sempre tem que fazer aquela proporção, você tem que puxar 30 anos para trás. Então tudo isso, televisão, era tudo novidade. Então a cidade parava praticamente, ele fazia lá os festivais, o misturismo, parava a cidade. E era o cinema, que fazia o festival em cinema, o ginásio de esporte, era 4 mil pessoas no ginásio, 5 mil, cinema lotado. Era muito legal. Uma coisa assim que, para descrever, a gente tem saudade sempre. A gente sempre comenta dessa época, que foi uma época fantástica. Cercava o ônibus, as meninas, né, que dançavam. Naquela época, tinha até segurança. Segurança para descer do ônibus, do hotel para o cinema. Então mobilizava a cidade toda. Além de carregar toda a estrutura do programa, Mário Vendramel levava também artistas paranaenses para se apresentar pelo interior. E vou seguindo, caminhando, espalhando. O sucesso era tão grande que em 1979, Mário Vendramel foi convidado para comandar um programa que seria transmitido para todo o Brasil. Ele chegou a viajar até São Paulo para acertar a nova contratação. Ele já tinha 2 propostas, uma da TV Rio, do Rio de Janeiro, e outra em São Paulo, não lembro agora se era a TV Gazeta na época ou se era a TV Cultura, que ele estava negociando um programa também de auditório, para fazer no lugar do Raul Gil, que havia saído da emissora. E na volta, ele com uma Maverick acabou deslizando na pista. O acidente foi na BR-116. Havia óleo na pista. Mário foi hospitalizado em estado grave. Por causa do acidente, Mário perdeu o contrato nacional e ficou fora do ar por 2 anos. Neste período, o filho Itamar e o produtor Mário Celso apresentavam o programa. Ele naturalmente confiou muito no Mário Celso, que assumiu, né, a direção, a apresentação do programa, com o auxílio do Itamar, né, do meu sobrinho, filho do Mário, Itamar, bastante conhecido também no meio, né, artístico, televisão. O que mais me impressionava nele, nada batia ele. Às vezes eu chegava, ia lá, pô, não tô legal, não deu certo isso, aquilo. Ele falou, cara, não é assim, erga a cabeça, vai dar certo, não sei o quê. Você já saía, eu saía daqui lá da casa dele com outro ânimo. Na volta à TV, Mário continuou valorizando a cultura do estado. Ele não pensava só na audiência, ele pensava assim, em descobrir talentos para que fosse para fora, mas divulgando o Paraná. Aonde começou, no Mário Vendramel. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Tem um dom, né? Então, o Mário Vendramel, como ela falou, ele abria as portas para aqueles que tinham talento. Ele dava oportunidade, ele conseguia encaixar. Às vezes o produtor lá, o diretor do programa, não, Mário, põe,
vamos dar oportunidade, vamos abrir espaço, é para isso que existe o programa. Para a gente dar oportunidade para os valores daqui. A diversidade era outra característica marcante dos programas de Mário Vendramel. Ele convidava para se apresentar desde duplas sertanejas até bandas de punk rock. Com isso, ele atraía telespectadores de todas as gerações. Porque tinha dois tipos de auditório, né? Tinha o infantil, as crianças que assistiam, estavam lá no programa e torciam, e o público mais adulto, né? Também iam acompanhar. Então, a geração que assistia ao Mário Vendramel é desde a criança, pela interatividade, pela comunicação que ele tinha, até os mais idosos, para a família inteira podia assistir. O que eu percebi no Mário, assim, as crianças adoravam. Nossa, as crianças eram uma coisa impressionante, assim, o que as crianças chegavam e queriam estar perto dele. Nos anos 80, o programa muda mais uma vez de emissora. Sai do Canal 4 e passa a ser exibido na Rede OM. O Mário, ele tinha a competência de uma referência de apresentador de televisão, de diretor de programa, ele sabia negociar o departamento comercial do seu próprio programa, ele participava da produção, da pré-produção do programa e depois da finalização do programa. Ele fazia tudo além de apresentar o programa. O que as pessoas viam na televisão era o apresentador, mas ele era um articulador do programa de televisão dele. Tanto é que ele mudava de emissora e o programa continuava com a mesma característica. Isso que era o mais legal. O radialista Mauro Miller conheceu Mário no começo dos anos 90, quando o apresentador estava prestes a comemorar 20 anos de programa. Eu trabalhava na Rádio Transamérica, isso foi de 89 a 92, na primeira fase da Transamérica, e nós tínhamos uma equipe de humor. Foi a primeira equipe de humor do rádio FM de Curitiba. E essa equipe eram 3 pessoas, eu, Paulo Stelfeld e o Max, a gente fazia quadros de humor dentro da rádio. Um desses quadros de humor, a gente começou a tirar sarro do programa Mário Vendramel. E, assim, foi sucesso dentro da rádio. Os quadros que a gente fazia, a gente criava as situações de dentro de programas de auditório e colocava lá o Max imitando o Mário. E aí, um dia, aparece o Mário na recepção da rádio e queria saber quem são os caras que fazem a imitação do meu nome na Transamérica. E daí todo mundo ficou preocupado, por quê? Porque a gente chegou e daí, ó, são esses caras aí, são esses 3 caras aí. E quando ele chegou, olhou para nós e falou assim: meus parabéns, eu sou fã de vocês, eu gostaria que vocês participassem do nosso programa. E a gente foi jurado lá durante uns, talvez 5 meses. Ele pedia cópias do material para ele ouvir, quando ele não conseguia ouvir. Às vezes ele ouvia e ligava lá na rádio, falava: esse ficou muito engraçado. E dava dicas para a gente criar mais. Então, porque ele sabia que a gente estava reconhecendo nele uma referência, porque não se imita qualquer pessoa, se imita uma referência, se imita porque a pessoa tem uma característica. E o Mário era professor de característica, né, dentro da televisão do Paraná. Foi muito legal. Esse convívio, não só com o Mário Vendramel, mas com toda essa cultura paranaense com que a gente conviveu nesse período em que eu participei como jurado do programa Mário Vendramel. Né? O programa Mário Vendramel saiu do ar no final da década de 90. O apresentador morreu alguns anos mais tarde, no ano 2000. Seu trabalho, no entanto, ficaria para sempre na história da comunicação paranaense. Eu vejo nele, assim, uma referência de tudo que é cultura e entretenimento no Paraná, como uma ligação. O Mário foi uma ligação entre o público de toda uma geração de pessoas do Estado, do público com a cultura. Então toda a cultura passava por ali, de uma forma ou de outra. Foi um marco realmente na história da televisão paranaense. O Mário, ele marcou essa história como realmente um grande comunicador. A figura do Mário despertava essa coisa assim, de bondade, de amigo, de bom. Todo mundo fazia o que queria com ele. Ele podia ter ficado milionário, se quisesse. O Mário era daquele que, eu diria que ele tirava a camisa dele para vestir o próximo. Ele só deixou coisa boa. Então, principalmente o pessoal mais antigo, que não perdia um programa dele aos sábados, quando eu sou apresentado como irmão, eles ficam... Aí vem aqueles elogios que a gente sabe que não é mentira. Que a gente sabe que realmente é mais que provado que ele só fez coisas boas, só deixou coisas boas. Porque sabe, tudo que é feito com amor traz bons resultados.
De cores no painel, Mário Vendramel, Mário Vendramel, Mário Vendramel, o show. E graças a Deus deu certo mesmo. E o pessoal gostou de mim na televisão.